Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Durante muito tempo da minha vida eu sempre pensei que sentir medo era algo ruim. Eu lembro que quando eu era criança, meu tio gostava muito de assistir filmes de terror e ele alugava muito filme assim, nesse estilo, né, de terror de Fred Krueger, Jason, Chucky, boneco assassino. E para quem não conhece, depois joga no Google aí pra vocês darem uma olhada. E quando a gente é criança, filme de vampiro também, meu tio gostava bastante de assistir. E eu acabava às vezes assistindo com ele. E eu sentia muito medo quando eu assistia esses filmes assim. Eu lembro que às vezes quando eu assistia isso, eu depois ficava com medo de ir na cozinha, beber água. Ou muitas das vezes eu dormia com a cabeça coberta, com medo de alguém vir e me pegar, sabe? Tipo, eu ficava morrendo de calor, assim, mesmo assim, eu dormia com a cabeça coberta ali, porque eu tinha muito medo. Então eu sempre cresci pensando que esse sentimento de medo era ruim. Eu achava que medo era uma sensação que a gente não deveria sentir, que eu não devia ter medo de nada. Até um tempo atrás, inclusive, eu pensava assim, falava, nossa, eu não sou uma pessoa que eu não quero sentir medo de nada e tal. Mas, na verdade, o medo, na minha visão hoje em dia, que eu acredito, é algo bom. O medo não é algo ruim, que a gente deve eliminar o medo das nossas vidas. Inclusive, o medo faz com que a gente não morra, né? Por exemplo, se uma pessoa não tem medo de nada e de repente ela está em cima de uma ponte, ela não tem medo de morrer, ela se joga da ponte e morre. Então, o medo, ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso ser como seres humanos e ele é bom. A gente tem que saber usar o medo ao nosso favor. E para nossa carreira profissional eu vejo da mesma forma, né? Uma pessoa que ela tem medo, por exemplo, de ir numa entrevista de emprego, ela vai se preparar melhor. Ou seja, ela tem medo às vezes de não passar nessa entrevista de emprego, ela pode pegar esse medo e se preparar. Fazer um portfólio ali mais adequado, pesquisar mais sobre a empresa que ela vai conversar, ter uma visão mais aprofundada sobre os assuntos de interesse daquela empresa por estar buscando um profissional que possa se encaixar dentro do perfil que você está se qualificando para isso. Então, esse medo, olhar para esse sentimento e buscar trazer algo positivo disso, eu acho que é muito valioso. Então, eu não acredito hoje em dia que a gente deveria eliminar os medos das nossas vidas. Eu acredito que a gente tem que pegar esse medo e transformar em algo bom. É claro que o medo ele não pode se tornar um pavor, não pode ser algo aonde te trave, onde faça que você não avança. Pelo contrário, o medo tem que ser algo, como eu falei, da gente transformar isso em coisas positivas para a gente, da gente se preparar para que a gente possa avançar. Um outro exemplo com relação que hoje eu sinto medo até hoje é andar de avião. Toda vez que eu tenho que andar de avião, eu sinto medo de andar de avião. Eu não tenho a mesma estabilidade e segurança que eu tenho quando eu estou dentro de um carro. Apesar de que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe e mesmo assim eu sinto medo em andar de avião. Talvez porque a gente não voa, né? E aí tá voando é algo que dá aquela sensação estranha, né? Tipo, por já ter visto e lido também sobre tragédias, infelizmente, que aconteceram com questões de avião, né? Então eu tenho medo. Não é algo que eu vou de forma tipo, nossa, não tenho medo de avião. Não, eu sinto medo de avião. Porém, mesmo assim, eu entro no avião e vou pro meu destino que eu preciso ir. Mesmo com medo. Ou seja, eu não deixo que aquele medo me trave, me impeça de avançar, me impeça de chegar onde eu tenho que ir. Eu luto contra esse medo e vou, mesmo com medo. Mas claro, eu vou acreditando também no piloto lá que vai fazer um bom trabalho e tudo mais. E a mesma coisa pra gente na área profissional. A gente não pode deixar que esse medo impeça a gente de avançar. E pelo contrário, novamente repetindo, esse medo tem que ser um gatilho e algo para nos motivar a nos preparar para aquilo que a gente quer avançar. Como eu falei, esse exemplo da entrevista de emprego. Ou pode ser até mesmo para uma qualificação profissional, uma prova que a gente vai fazer da faculdade, ou qualquer tipo de situação que a gente tenha que enfrentar e a gente sinta medo de avançar. Às vezes a gente acabou de entrar num emprego novo e aí tá com medo de pegar um projeto ali para trabalhar. Olha que oportunidade bacana de você pegar esse medo e se preparar.
né? Ir lá estudar sobre aquele assunto daquele projeto que você vai ter que executar, para que você possa fazer o melhor que você conseguir dentro daquilo que você tem. E não deixar que esse medo te trave. E não queira tirar o medo da sua vida. Não queira que você nunca mais sinta medo. Pelo contrário, que você possa continuar sentindo medo, mas se preparando, né? Não deixando que esse medo te impeça de avançar, e pelo contrário, que você possa buscar forças e avançar. Não deixe que o medo te trave, mas também não deixe de sentir medo. O medo é bom, o medo não é algo ruim. Como eu falei, antigamente eu pensava que era algo ruim, talvez por conta da forma como eu fui criado e aprendi, né? Tinha muito medo das coisas e acreditava que esse sentimento era ruim. E depois que, algum tempo atrás, eu cresci e descobri que, na verdade, o medo é algo bom, que faz com que a gente se prepare para avançar. Lembrando só que esse medo não deve te travar, não deve ser algo que te impeça de avançar, e pelo contrário, deve ser algo que ajude você a avançar com mais qualidade. Espero que esse papo reto tenha ajudado você, e se ajudou você e que você acredita que possa ajudar e contribuir com outras pessoas a respeito dessa reflexão sobre o medo, pega o link agora e compartilha aí com seus amigos, com as suas amigas, nos grupos, nos links de redes sociais e tudo mais. E para quem gosta do nosso projeto aqui do Papo de UX e quer contribuir de alguma forma, tem o nosso Pix, que é pix@papodeux.com.br. Lembre também de deixar o seu like aí se você está ouvindo aí pelo Spotify, tem as estrelinhas aí. Clica nas 5 estrelinhas aí se você gostou, que isso ajuda a alcançar mais pessoas a conhecerem aqui o Papo de UX aí. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.